Bom, o meu controlador está programado para 15,5, 31 volts de carga. Já estamos com 30,8. Nós estamos enviando 5 amperes. Eu acho pouco para duas baterias de 180. Tinha que mandar pelo menos aí 10%, 18 amperes. Uma bateria de 180. Hoje nós estamos num dia de sol sem nuvens, praticamente. O sol está aqui. E como vocês viram nos vídeos anteriores, o meu controlador, ele tá chegando, a bateria, né, não tá drenando carga, então tá aumentando a resistência dela. Então ele tá conseguindo chegar na tensão. Aí ele entra em flutuação. Tensão programada, ele tá conseguindo chegar na tensão programada. Aí depois ele entra em flutuação. Aí eu andei usando o sistema um bom tempo aí, só confiando na tensão aqui, achando que a bateria estava carregada. Mas o que eu estava achando estranho é que 11 horas, meio-dia mais ou menos, já chegava na tensão de programação e depois entrava em flutuação. Mas acontece que a bateria não completa, como vocês viram, né? Chegou a zerar minha bateria. Já estava lá no branco. Aqui eu já medi todos os elementos. As tampinhas já estão tudo levantadas, tudo solta. Tirar aqui. Se dá uma bolha aqui, eu tenho que puxar a tampa ou a rolha, né? Como alguns falam. Devagar, porque senão espirra a solução aí para todo lado. Olha. Eu já pus a mão nessa água aí. Ela não tá quente, tá geladinha. Tá vendo? Tá na meia carga. Ainda não entrou na carga completa. Pelo menos eu consegui, fiquei um bom tempo aí no branco aí. Pelo menos agora eu consegui sair do branco, né? Tá quase chegando no verde aí. Carga completa. Mas eu tive que aumentar a carga para 31 volts. Vou pegar um multímetro lá, medir a tensão na bateria. Deixa eu ver com quanto tá cada bateria aí. Deixa eu só guardar esse decímetro aqui. E eu tava achando que essa baixa amperagem era por causa da estação do ano. Porque nós estamos no mês de julho e é o mês que menos tem radiação solar. Então, se olhar o mapa lá de radiação, aí você tem janeiro, aí fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Entendeu? Julho. Junho, julho. Aí vem agosto, setembro, aí outubro é o mês que mais tem. Aí começa a cair, manter um pouquinho aqui. Outubro, novembro, dezembro, aí volta para janeiro. Então nós estamos no mês que menos gera.
pico menor aqui de radiação solar. Mas eu fiz o teste, liguei tudo lá dentro, o painel fornece amperagem. Ele já está piscando aqui. O manual não é bem claro sobre isso quando está piscando, mas eu acho que está sobrando painel, né? 33, ele está com 30. Como ele não está ligado em série, então ele faz quase que a mesma função do PWM. Ele baixa a tensão dos painéis para próximo da tensão da bateria. Como vocês viram naquele teste. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar tudo lá dentro pra gente ver essa amperagem aí. Antes de ligar lá a amperagem, vamos ver quanto está cada bateria. 15.31, ou seja, 15.310 milivolts. E aqui está com 5 amperes, 30.8. Painel piscando, sem nuvens lá. Vamos ver agora, ligando tudo lá dentro. Bom, tá tudo ligado lá, todas as lâmpadas, computador, ventilador de teto. Pode ver que elas estão 10.4, 42, 39, arredondar para 10.4. Tensão do painel já está próximo da tensão da bateria. Caiu para 28. Não faço a mínima ideia de quantos amperes eu estou puxando, porque não tem um amperímetro aqui ainda ligado. Comprei uns amperímetros para chegar. A tensão da bateria está com 13.8. Mas eu quero mostrar que não é falta de amperagem não. Para de piscar. 10 amperes. É porque as baterias não estão puxando a amperagem, né? A resistência delas. Não vou falar a marca, mas não sei se é assim com outras, né? Porque nessa parte de energia solar eu não tenho experiência. Então eu não sei se as baterias fazem a mesma coisa também. Que carregar num carregador ou num alternador é diferente. Ele lá dá os 14 e se a bateria puxar 20 amperes vai jogar 20 amperes. Se puxar 30 amperes vai jogar 30 amperes, igual eu mostrei nos vídeos. Tem vários vídeos mostrando isso aí. Agora já aqui é diferente. Então, talvez esteja acontecendo com vocês, a maioria tem bateria selada, mas o que eu estou querendo aqui com esse vídeo mostrar é que não dá para confiar só na tensão que você acha que está com 100%. Aqui é referente à saída load, né? Então isso aqui não é diretamente a tensão da bateria. A não ser que você igual eu que não estou usando a saída load, conforme já mostrei no vídeo anterior, aí eu programei para tensão da bateria. Mas se você usar a saída load, aí isso aqui vai ser pelo que você configurar.
Então quando ele entra em flutuação, aí ele cai para tensão de flutuação, a gente acha que está carregada, né? Mas quimicamente não está. Então não dá para confiar só no controlador, na tensão do controlador. Agora, para quem tem bateria selada, fica difícil, né, saber quimicamente como é que ela tá. Então, às vezes eu assisto alguns vídeos na internet, o pessoal reclama, às vezes não, esses canais mais famosos aqui a bateria não tá rendendo nada, dura pouca noite. Às vezes é porque pode estar acontecendo isso também. Quimicamente ela não está carregada, mas o controlador já está constando que está. Então a pessoa acha que só por ali acha que está carregada, né? A solução agora eu não sei qual que é. Depois que ela completar que eu vou acompanhar. Vou voltar para a programação normal, 14.4. Aqui eu deixei só um lembretezinho das tensões que eu programei no momento. Aí depois eu mudo para as configurações normais. A carga vai passar assim, em vez de ser 15,5 vai ser 14.4. E a flutuação 13.8. Vamos esperar ela completar. Eu não passei para 12 volts para carregar porque aqui eu sou 100% offline. Então eu tenho que usar o sistema. Deixa eu desligar os negócios lá então. A bateria está com 14 agora. Tá subindo, então quer dizer que está me enviando mais do que está saindo, né? Em matéria de amperagem. Depois os outros voltímetros digital estão por chegar aí. Aí eu vou ligar junto com os analógicos pra gente comparar com o pedal do poema, que ele ficava variando muito quando entrava em flutuação. Acabei apertando errado aqui, agora vou ter que voltar lá na tela inicial. 28.5. 28.5 com... Agora caindo para 10 amperes. Bom, até o próximo vídeo então. Vou começar a postar os vídeos anteriores aí sobre os relógios com PWM.